Bom dia! Hoje, 18 de setembro de 2014, está no ar o Jornal de Saúde Informativo e Comparado na Rádio e TV Jornal de Saúde. Bom, ontem, para começar aqui, né, nós somos da saúde, mas temos assuntos prioritários para tratar, né, que envolve a saúde, porque quem comanda o país é a política, né, é o governo, é o Estado constituído, e nós não podemos ficar alijados do processo de construção, não é? Até mesmo de administração do país. Ontem, não é? Vimos mais uma vez um grande espetáculo, né? No circo chamado Brasil ou Congresso Nacional, não é mesmo? Foi o senhor Paulo Roberto Costa depor na CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, algo sério, não é, gente? Em outros países, não é? Sério, seríssimo, e pode determinar a queda de governo, de ministério, enfim, de primeiro-ministro, de presidente, de tudo. Mas no Brasil forma-se um circo. Por que um circo? Porque foi uma palhaçada, não é? 17 respostas iguais do Paulo Roberto Costa, que roubou, não é? Não, a palavra correta é essa, roubou, não é? Eles falam desviar 23 milhões dos impostos, não é? E da Petrobras, não é mesmo? Que é o dinheiro da Petrobras. Os impostos que pagamos que são os investimentos que se faz na Petrobras, não é? E depositou em Banco da Suíça, e este país, não é? Informou ao Brasil, não é? Não foi o Brasil que estava procurando, não. O governo da Suíça informou ao Brasil que esse senhor tem várias contas ativas, fantasmas, produzidas por empresas fantasmas, cujos seus familiares estão envolvidos, e ele fez a tal da delação premiada aí com o nosso judiciário. Outra palhaçada, não é? E ele tem que ficar em silêncio para não perder o benefício da delação premiada, então ele não pode falar nada. Vai estragar as investigações. Que investigação, gente? Ela já está feita. A investigação a ser feita seria através das denúncias desse cidadão corrupto, ladrão, prender para averiguação todos os políticos envolvidos, 12 governadores, 39 deputados federais e 3 ministros de Estado, inclusive ministros como o senhor Lobão, que está na ativa no Ministério, né, Minas e Energia, que por não sei porquê, né, a Petrobras é submetida a este ministério, né? E este homem está aí, segundo revista Veja, segundo vários jornais, incluído no propinoduto da Petrobras. Então é um grande circo, sim. Não sou eu que apenas estou falando. Ontem nos jornais, não é? Tem editorialistas, tem articulistas da Folha de São Paulo e outros jornalistas, e o censo, né, que há muito tempo que nós já estamos ouvindo isso. A polícia prende o marginal na rua, a polícia que ainda trabalha, que é honesta, que faz jus ao seu salário, e 2 horas depois o mesmo marginal passa por ela, né, colocando em risco sua vida e até de familiares, sua segurança como cidadão. E fica aquela, não é, que já estamos ouvindo há muito tempo, a máxima, aquele
sabor, né? Aquele senso de impunidade, não é? Porque não tem cadeia, não tem justiça, não é? Quem rouba parece que está sendo premiado no Brasil, principalmente se for político, diretor, se fizer parte da panela do governo, não é? Do Estado brasileiro, que sem sombra de dúvidas, né? Hoje é um Estado em absoluta podridão, não é? Está todo atolado, não é? No mar de corrupção no país, em todos os sentidos. Agora mesmo vocês, ontem deve ter visto aí pelos meios de comunicação, que está tendo um evento aí sobre o café, e o que eles disseram sorrindo? Ah, como tem a seca, né? Um período de estiagem, vamos aumentar o preço do café. Vocês ainda não sentiram na gôndola, mas nós vamos aumentar. E o brasileiro está tão hipnotizado pelos meios de comunicação, né, que ele vai continuar comprando. Se ele usasse a desobediência civil que ele tem, as donas de casa, que antes tinham os movimentos de donas de casa, e boicotasse, deixasse esse café 2 meses ou 2 semanas, aliás, na gôndola, ia vir ofertas e esse aumento não se faria, porque sempre é o cidadão que paga a inflação, as estiagens, a abundância de chuva, tudo, os juros altos. Gente, os juros ontem nos Estados Unidos permaneceu com pronunciamento de presidente de Banco Central, Fed, de presidente da República, de autoridades econômicas mundiais, 0,25%. O juros brasileiro está em 11%. Aí eu pergunto para vocês, a matemática norte-americana, chinesa, Suécia, a física, a química é diferente da brasileira? 11%, 0,25% no Brasil, na economia, é diferente de 0,25% nos Estados Unidos? Nunca, né? Porque se for, assassinaram Arquimedes, Pitágoras e todos os matemáticos lúcidos do planeta. Físicos também, não é? Então por que a nossa economia tem que pagar juros a 11% com a balela, com o eufemismo de que é para controlar a inflação? O brasileiro está dormindo sim em berço esplêndido quando acredita na cantiga de ninar dos políticos que estão aí no governo, de que o pré-sal vai dar educação e vai dar saúde de primeiro mundo para o brasileiro. Sabe quando? Em 2028. Nós vamos aguardar uma década e meia, quase 15 anos. Segundo a lei aí que Dona Dilma Rousseff aprovou ano passado em respostas às manifestações de junho de 2013. Enquanto isso, todo mundo roubando, ninguém sendo punido. Eu vi um jurista que já foi juiz aí, acompanho sempre o Luiz Soares, né? Ele sempre faz parte da bancada do jornal Brasil, da rede pública de televisão brasileira, TV Cultura, dizendo isso há 3 semanas atrás: aguardem, se não me engano era uma sexta-feira, que muitas prisões, ele fala muito bem o português e pronuncia, né, ele é taxativo, que muitas prisões vão vir, né, aí, depois que saiu a denúncia na revista Veja desse senhor aí, o Lalau da Petrobras, né, o Paulo Roberto Costa. Ninguém foi preso, sabe por quê? Ele, enquanto no pensamento dele de juiz e jurista, pensou, bom, com as denúncias,
todos estes que foram denunciados, governadores, deputados e ministros, vão ser, pelo menos, convidados, não é, a depor na Polícia Federal. Ninguém foi sequer, né, chamado para ser ouvido. A imprensa que foi lá, não, eu não sei de nada, não conheço, né? O Cid, o governador lá do Ceará, se eu não me engano, né? Irmão aí do... Estou esquecendo até o nome do cara agora. O Cid aí, dessa família aí, do pessoal aí do Ceará, Cid Costa, né? Se eu não me engano. Acho que eu tô trocando os nomes aqui, me desculpe. Processou a revista a revista Isto É, não é? E ela conseguiu um liminar para circular essa semana. Foi isso que conseguiu, porque ele foi apontado na revista Veja como um dos governadores, como Rosiana Sarney, não é? Que recebeu dinheiro do esquema do propinoduto da Petrobras, do senhor Lalau Paulo Roberto Costa, desse ladrão aí que sorriu ontem, né, gente? De terno e gravata, né? Terno e gravata, bigode bem feito, né? Robusto, bem alimentado, viajou, se eu não me engano, ele está preso no Paraná, de jatinho da Polícia Federal, né? E sorriu ontem, aquele ar de triunfo, de vitória, né? Sorrindo no Parlamento Brasileiro, né? No Congresso Brasileiro. E por 17 vezes ele negou, né? Não foi igual Pedro, não, que negou Jesus Cristo 3 vezes enquanto o galo cantou, né? Ele negou 17 vezes. Não, vou ficar calado. Olha a palhaçada, gente. Olha o circo e de humor negro, não é? Por isso, gente, nós precisamos fazer o movimento civil, ou, né, o civil no Brasil, não é? Tal qual das diretas já, não é? Não é saudosismo. Não é saudosismo. O povo tem que ir para a rua. Agora, não temos, né, políticos que antes participaram, né, vamos dizer, entre aspas, dirigiram para que tudo fosse pacífico, porque hoje eles estão no poder e querem permanecer no poder com esse mar de lama que eles estão pisando e respingando em todos os brasileiros, né, que acordam cedo, trabalham 8 a 12 horas por dia e muitos deles ganham R$730 por mês e não comem, né, da corrupção, do desvio, da roubalheira do dinheiro público. Comem do suor do seu trabalho, né, do seu rosto. Temos que sair para as ruas, né? 200 mil, 50 mil, 200 mil, 1 milhão, para mudar, fazer as reformas. Porque governo nenhum pode entrar Marina, Aécio, pode continuar Dilma, pode voltar Lula, que não conseguiu, vai fazer nada com esse Congresso corrupto que está espalhado, né? Essa, como é que chama? Não é quisto, não, aquilo que dá até na natureza, né? Nas plantas, que fica ali sugando, né? O parasita, né? Já tem um parasita no governo brasileiro que fica sugando, né? E ele vai proliferando ali e sempre mamando na teta do governo. E esses parasitas se chamam banqueiros, se chamam construtoras, se chamam multinacionais, se chamam grupos de investidores internacionais, não é? Que elegem deputados federais, estaduais, vereadores, governadores, que até presidente da República, para que eles propiciem, não é? Esse teor, né, esse sangue aí que eles tiram das veias dos brasileiros, não é?
levando toda a nossa riqueza, nosso trabalho, e para nós fica aqui juros altos, 11%, né? Nome sujo, cheque especial estourado, cartão estourado, empréstimo sobre empréstimo para pagar essas coisas todas, né? Cartões, internet obsoleta e cara, conta de água, luz, né? Todo mundo fala na revolução da internet, na revolução disso e daquilo. Gente, nós pagamos, não é? A internet é entre aspas, até um luxo que o brasileiro não pode ter, não é? Para se manter informado hoje, ativo, não é? No seu país, como outrora foi ter um telefone em casa, outrora foi ter a energia elétrica, não é? E caro. Hoje muitos jovens deixam de se alimentar direito para ter o seu celular e sua internet plugada aí, ó. E o pior, que esse caudalau de informações não nos levam à união, não nos levam a tomar decisões corretas para toda a sociedade, não é mesmo? Gente, hoje também vai ter uma grande votação que poderá mudar o rumo tanto da Inglaterra, não é? Que segundo aí mecanismos de pesquisas internacionais, o Brasil a sobrepujou em economia, né? A Inglaterra hoje é o 7º país na economia mundial, ou é o 8º, né? Perdendo esse dado hegemônico aí para o Brasil. Se por acaso a Escócia decidir hoje em plebiscito nacional de que deve se tornar independente do Reino Unido, fato que ela escolheu há 300 anos atrás, não é? Se tornar um país do Reino Unido, vai fazer com que a economia da Inglaterra dê uma balanceada, né? Também da Escócia, segundo os grandes analistas aí estão preconizando, né? Que não vai ser muito fácil a Escócia continuar tendo a economia que tem, né? Ontem eu vi, a Escócia está em termos de renda do cidadão, né, equiparado com a renda do norte-americano, de um japonês, não é? Até mesmo de grandes países, né, europeus, não é? Como Noruega e outros, em termos de bem-estar da sociedade e divisão de renda, né? O pessoal aqui no Brasil já até enjoou, porque nunca consegue, né? Fala, sempre esse negócio de distribuição de renda, né? Aqueles mal avisados, né? É isso que é o termômetro nos países europeus, né? Nos países desenvolvidos, vocês sabiam? É você ganhando um bom salário, um salário que dá para você se divertir, comprar livros, né? Comer, pagar um aluguel, enfim, ter uma vida saudável, uma vida que te dê pelo menos condições de ter um médico e o remédio, né? E saber que você está bem assistido, que você está trabalhando, se sacrificando, mas aquilo está retornando para você, não é? Não é Bolsa Família, não são migalhas, né? Que chegam de R$100 para você e que todo mundo, nossa mãe, que maravilha, né? Teria que ser diferente, mas ainda já é alguma coisa, né? Não podemos nunca falar contra isso, né? Gente, olha aqui quanto que ficou a brincadeirinha, o silêncio do ex-diretor da Petrobras está aqui no Google Notícias de hoje. Custou R$50 mil, né? A brincadeirinha dele, do translado, né? Dele vir do presídio para Brasília de jatinho da Polícia Federal. Agora eu queria falar aqui, comparar, gente, o Brasil, nós estamos em desenvolvimento, né? Mas poderíamos, como já fizemos em outras épocas,
ir junto com os Estados Unidos para a África, não é? E esse jatinho aí da Petrobras aí que trouxe um criminoso, um pilantra, um ladrão, por que que nós não usamos os jatos da FAB, né? Aviões da FAB, para mandar pelo menos 300 soldados do exército que estão no quartel, lustrando o canhão, praticamente à toa, lá para a África para ajudar, não é? Já tem 3 mil dos Estados Unidos na Libéria, Serra Leoa ou Guiné, 300 soldados brasileiros, né, para ajudar no combate ao ebola, organizar, né, ou então da aeronáutica que tem esses acampamentos para a saúde, que vira e mexe, antes fazia isso, né, parou, né, parou quando entrou a Dilma aí no poder, de viajar pelos estados afora, né, levando saúde, fazendo exames, né, de cardíacos, de diabetes e tudo mais. Poderíamos fazer isso sim, né? Mas não fazemos. O Brasil está de braços atados. Cuba, que está numa penimba do caramba há anos e anos, por causa do boicote norte-americano, por causa da queda da União Soviética, mandou médicos para a África. Não é? E o Brasil não, é preferível a corrupção, né? Sustentar esses malfeitores, né? Esses péssimos brasileiros como Paulo Roberto Costa, sua família e muitos outros diretores, né? Que estão aí na Petrobras, que afundaram a companhia. Hoje a Petrobras, do tempo de Lula até agora, está valendo 50% menos no mercado internacional. Estava para ser entre as primeiras, se não fosse a primeira, ia ficar entre primeira, segunda e terceira empresa de petrolífera mundial, né? Neguinho ia pedir benção aqui, ó, para os técnicos, engenheiros e para a Petrobras antes de entrar em qualquer mercado e até se associar à Petrobras para prospecção em todo o mundo. Hoje não, Petrobras está na rabeira, né? Por causa de desvio de dinheiro, corrupção, má gestão. Olha aqui o exemplo da polícia britânica, né? Quando a gente fala aqui, os caras começam a falar que é esquerdista, que é comunista, que é isso, ó. Ó o exemplo. Isso é democracia, não o que tem aqui no Brasil. Polícia britânica, quer dizer, não é? Atirou apenas 3 vezes em um ano. Os números chamam a atenção comparados aos de outros países. No Brasil, a conta dos tiros dados por ano nem é feita, segundo a BBC Brasil.com. Maior parte dos policiais britânicos não usam armas. Modelos teriam dificuldade de ser implantado no Brasil. Aqui, essa esdrúxula polícia da Guarda Civil matou já um cara com uma arma de choque, né? Outro dia matou outro cara aí, parece que foi na porrada. Já tá, né? Pegou um radialista aí aqui em Belo Horizonte, diz que confundiu o cara com assaltante e encheram o cara de porrada, que ele foi pro pronto-socorro, cheio de hematomas. A polícia lá do Rio de Janeiro nem é bala, hein, gente? Olha só, a polícia britânica atirou apenas 3 vezes. Na do Rio de Janeiro, parece que a polícia, né, está sendo comprovado isso, né? Os bandidos pagavam tributos, né, para um coronel que saiu do BOP, estava na polícia militar, né, para majores, capitães e tal e tal. E eles podiam roubar à vontade, né, desde que pagasse a proteção. E lá na praia, nesse último domingo, vocês viram, né, arrastão e bomba de gás lacrimogênio. Então o que isso faz? Faz terror junto aos banhistas, não é? Estrangeiros
o pessoal, os cariocas, não é? Então a polícia está agindo para quem? Para bandido e contra a população? Como que é isso? Soltar bomba de efeito moral numa praia lotada de gente. Fica meio essa pergunta, né? Se você vê que, né, nós gostamos de encher a boca, né? Democracia, se na Inglaterra, que lá é democracia, né? Ou é outra coisa? Não sei, né? Eu fico assim meio abismado, porque às vezes parece que a gente fala demais, né? Ou como é que chama mesmo? É eloquente, né? Fica meio doido, é doido, né? Igual até a pergunta, você tá doido, né? Porque como é que tem duas democracias, né? É igual a pergunta que eu fiquei me fazendo. Existe juros, o 0,25% no Brasil de juros é diferente do 0,25% dos Estados Unidos? Será que os números mudam de país para país? Né? A física, a química, a matemática. Gente, o Obama, né, que já mandou 3 mil soldados lá para África, oeste da África, na Libéria, já chegaram lá, viu, gente? Já chegaram. Ele mandou anteontem, né? Parece que já chegaram esses soldados lá para trabalhar na África contra o Ebola. Ele está descartando aqui envio de tropas contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos vão treinar, né? O Barack Obama disse que vai treinar tropas, né, soldados, no treinamento de rebeldes sírios para frear o avanço do grupo radical. Então, descartou peremptoriamente, né, parece aí que sua, porque ele foi eleito 2 vezes, eleito e reeleito, para acabar com o efetivo militar fora dos Estados Unidos, né? Que se traduz guerra do Iraque, Afeganistão, Guantánamo, que tem um presídio, né, de terroristas. E ele conseguiu em parte. E agora, se ele declara nova intervenção militar fora do país, a sua popularidade, que já não está muito boa, né, vai para o fundo do poço. E agora nos Estados Unidos tem eleições que podem refletir nas eleições presidenciais, principalmente para o Partido Democrata do presidente Barack Obama. Então, exemplo aí, Brasil, por que não fazer os boinas azuis brasileiros, né, que já serviram aí Canal de Suez e em outras épocas, irem para a África agora? Porque vai ser um estudo, gente, né? Um estudo, ninguém sabe a proporção que pode tomar esse surto do vírus Ebola aí. Então vai ser um estudo para os brasileiros, né, médicos, estrategistas, não é? Todos que podem ser empregados aí numa epidemia, vamos dizer aí, mundial, né? Então o Brasil já estaria fazendo um cursinho prévio, não é, para aplicar em qualquer situação de emergência que tiver no país em relação ao Ebola. O chikungunya, né, que é um outro vírus aí que também é transmitido pelo vírus de um mosquito chamado Aedes aegypti, né, mas de uma outra família aí, vamos dizer, de outro tipo, já atacou 2 pessoas, já fez 2 vítimas no Brasil, né? Notícia circulou ontem aqui, talvez em vários jornais brasileiros também, e vítimas fatais, né? Mortes. Chikungunya aí, que é um nome aí que diz de gente emborcada, né? Contraída com dor, um nome africano, né? Então, não podemos falar igual o Lula falou em 2008, que a crise não chegaria no país, né? E hoje o discurso dele é: a Dilma enfrenta uma crise mundial jamais vista, não é? Como não? Então,
não podemos fechar os olhos para os 2.416 mortos, né, pelo vírus do Ebola, ou do Ebola, né? E eu fiquei na dúvida. A dona Dilma deu uma declaração aí que nem que a vaca tussa ela vai mexer nas conquistas trabalhistas, né? Eu acho que é uma licenciosidade da nossa língua, né, do nosso idioma, seria nem que a vaca tossa, né? Seria o correto, né? O português original, né? Que nós deveríamos falar, né? Tussa seria essa licenciosidade que nós usamos, né? Trocando o E pelo I, né? O O pelo U e por aí vai, né? E fazendo a nossa língua aí uma língua uma das mais difíceis de ser pronunciada, né? Verbalizada aí, que todos falam aí pelo mundo, né? Vamos ver aqui na saúde, gente, tem alguma coisa aqui diferente para nós aqui. Estudo sugere que o uso de adoçante pode predispor a diabetes. Olha só, isso é muito interessante. Interessante porque eu tenho dados, gente, e tem até um livro do Dr. Adjar Mendes da Silva falando sobre esses adoçantes. Usar adoçantes pode predispor, né, algumas pessoas a diabetes ao dificultar a forma como seus corpos lidam com o açúcar. Sugere um estudo preliminar feito principalmente em camundongos, especialistas que estão revelando isso, né, através desse estudo. Gente, olha, por que eu falo isso? Porque o Dr. Djair fez Adjar Mendes da Silva fez esse estudo, já de outros, né? E ele fala assim, olha, você num café quente, numa xícara de café, dessas xicrinhas aí pequenas, você colocando umas 3 gotas de adoçante, não é? Esse adoçante que nós estamos aí, não é? O aspartame, né? Essas gotas vão equivaler àquele veneninho, né, da formiga, que quando pica nossa pele, né, a gente fica coçando, sobe aquele carocinho, né? Então, agora, um cafezinho não significa nada. Agora, já pensou 3, 4, 5 cafezinhos, você jogando aquele veneno, né, para dentro do seu organismo? E depois, nos Estados Unidos, uma senhora começou a investigar sua mãe e descobriu que o adoçante é que provocava taquicardia na mãe e levou a mãe a ter problemas cardíacos, né? E tudo isso do adoçante, que diz que é natural, né? Mas o adoçante é um açúcar artificial, né? E ele adoça 300 vezes mais do que o açúcar comum, né? Da cana de açúcar, da beterraba e tal. Então é perigoso, deve ser, né, os adoçantes artificiais utilizado, né, com muito critério, e às vezes mesmo ouso até falar que deveria ser usado como medicamento, né, não como um reles e simples adoçante que você encontra no bar, né, para você pegar e utilizar a hora que você quiser como um substituto do açúcar, né? Tá aqui, ó. O estudo sugere que o uso de adoçante pode predispor a diabetes, hein? A diabetes. É pior ainda, né? Teve uma criança aqui, gente, que tá sendo mas isso é na Síria, né? O governo interino da oposição síria anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma investigação sobre as circunstâncias da morte de 15 crianças vacinadas contra o sarampo em Idlib, uma província no norte da Síria. Muita gente, né, gente? 15 crianças vacinadas contra o sarampo, e a vacinação foi suspensa, né? E as autoridades, né, sírias
estão em estado de alerta, porque é um contingente enorme, né, de morte. Uma, assim, eu vou dizer assim, às vezes que de 10 em 10 anos, mas é no chute essa minha pesquisa, e acontece de uma criança ter problemas de saúde e até óbito, sim senhor, não se descarta, pelo mundo afora, como aqui até no Brasil, né? Mas a notícia mais boa, né, vamos dizer, alvissareira, como alguns gostam de usar essa palavra, né, que eu gostaria, depois eu não sei, alvissareira quer dizer boa, né, alva, transparente, boa, excelente, né? Olha só, britânica é a primeira a receber vacina contra ebola. A ex-enfermeira britânica Ruth Atkins se tornou a primeira pessoa do Reino Unido a receber uma vacina experimental contra o vírus ebola. A voluntária vacinada nesta quarta-feira é a primeira de 60 pacientes britânicos saudáveis que vão receber o medicamento até o final de 2014. A vacinação deve estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus. Segundo os pesquisadores, o medicamento não contém material infeccioso e não deve provocar uma infecção por ebola. A vacina foi desenvolvida por institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos e pela farmacêutica GlaxoSmithKline. Testes com o mesmo medicamento já começaram a ser realizados nos Estados Unidos. Ao testemunhar o que acontece hoje na África, fica claro que o desenvolvimento de novas drogas para combater o ebola deve ser a nossa prioridade, disse o responsável pelos testes que serão conduzidos na Universidade de Oxford, Adrian Hill, né? O pesquisador e seus colegas esperam que os testes no Reino Unido sejam finalizados até o final de 2014. Se a vacina se provar segura, pesquisadores vão poder realizar um estudo mais abrangente sobre a eficácia da imunização, vacinando trabalhadores e voluntários saudáveis no oeste da África. Especialistas dizem que o surto de ebola, que já causou ao menos 2.400 vítimas ou mortes, está fora de controle e serão necessários meses até que ele seja contido. Está vendo que é importante missões de exército de todos os países para a África para ajudar no controle do ebola. Ainda que centenas de trabalhadores da área de saúde recebam a vacina nas regiões mais afetadas, é pouco provável que o novo medicamento tenha impacto significativo no controle da epidemia. Fonte da Associated Press. Gente, depois ninguém, né? O Brasil não manda exército, contingente de exército, os países não mandam, depois vem aqueles caras lá, não é, de plantão. Os Estados Unidos está dominando a África. É claro, vai para lá, não vai ficar panguando, dormindo o dia inteiro não, né? Vai estudar geografia, terreno e com certeza vai descobrir as riquezas que tem na África, que todo mundo sabe, né? Pedras preciosas, né? Ouro, recursos hídricos e tudo mais, e com isso também vai estar mapeando, vai estar conhecendo todos esses recursos. E os países que estão aí, não é, sentado não, né, como o Brasil, deitado em berço esplêndido, não é, depois vai ficar aí na verborragia, né? Estados Unidos como é que chama? Um país que explora os outros países, imperialista e tal. E o Brasil, ao invés de mandar uma unidade do seu exército para lá, não é, da aeronáutica, marinha ou forças do exército, né, artilharia e tal, não manda, né? O dinheiro é bom para ficar de jatinho, né? 50 mil reais aí de jatinho com bandido, né? Para depor e ficar lá na palhaçada da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu não pago ingresso para esse circo, né? Porque esses palhaços não me agradam. Muito obrigado, saúde, paz e até amanhã às 8h30 com o Jornal de Saúde informativo e comparado. Fique aí com a nossa programação musical. Amanhã nós voltaremos aí
novamente com vocês. Muito obrigado novamente e até amanhã.